Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Temos acompanhado nos últimos dias as posturas e declarações criminosas de Jair Bolsonaro contra o necessário isolamento social diante da pandemia do novo coronavírus, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde e de quase todos os líderes mundiais. E o presidente da República não fica apenas nas palavras. Ontem mesmo ele saiu pelas ruas de Brasília, cumprimentando apoiadores e provocando pequenas aglomerações, em mais um sinal de desrespeito às indicações da OMS. Até mesmo carreatas de simpatizantes do ex-capitão do Exército foram realizadas pelo país em defesa do fim da quarentena, com o argumento de que o Brasil não pode parar e a economia é mais importante que a vida das pessoas. Em meio ao tiroteio ideológico, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, dá sinais contraditórios. Em alguns momentos, defende que as pessoas se mantenham em casa para evitar a proliferação da doença, mas em outros, adota o discurso presidencial de flexibilização das regras de isolamento. O posicionamento errático do titular da pasta vem provocando a ira de seus aliados no Congresso, que pressionam por uma resposta firme aos apelos desvairados de Bolsonaro. A respeito dessa influência que o capital hegemônico exerce, o doutor em Direito, professor da Universidade Federal do Paraná e membro do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Wilson Ramos Filho, escreveu um artigo bem interessante que eu gostaria de dividir com vocês, ouvintes. O título do texto é Nudez. Desde ontem, o capitalismo brasileiro ficou nu. Em muitas cidades houve carreatas repetindo a homicida exortação de que o Brasil não pode parar. Os burgueses, protegidos dentro dos carrões, exigem que seus empregados voltem a trabalhar para gerar riqueza. Bingo, epifania, revelação. O que gera riqueza não é o capital, é o trabalho. A burguesia, enfim, percebeu que o capital imobilizado em máquinas, equipamentos, estoques e sistemas de computador não gera riqueza. Sem o trabalho dos empregados, o capital é inútil. Tanto quanto os capitalistas, essa classe parasitária que, sem nada produzir, vive da exploração dos trabalhadores. Só há riqueza porque houve exploração do trabalho de alguém. O que gera o acúmulo de capital é a parcela não paga sobre o trabalho humano. Essa parte não remunerada do trabalho dos empregados, a mais-valia, é acumulada pelos empregadores sob a forma de capital. Os que desfilaram buzinando fizeram verdadeiro striptease ideológico. Descortinaram para todos como funciona o capitalismo. Exigiram que os governos assegurem e garantam o que entendem ser seu direito, o direito a explorar, o direito a ficar com a mais-valia produzida por seus empregados. Morrerão milhares de pessoas? Certamente sim, mas isso está dentro das regras de um jogo chamado capitalismo. Existe um exército de reserva a ser mobilizado para ocupar as vagas dos que fenecerem. O que não admitem, vampiros, é que seus lucros e capital sejam comprometidos por decisões estatais que imponham o isolamento social. Entendem ter o direito de sugar até a última gota de sangue dos trabalhadores, antes que morram ou se tornem inúteis para a exploração. Para a parcela da burguesia que nelas buzinou histericamente ou o que apoiou as carreatas, os trabalhadores são descartáveis, substituíveis, como peças de uma diabólica máquina de moer pessoas para gerar excedentes financeiros a quem os explora. O Brasil não pode parar. Assim, constitui-se em eufemismo para a exploração do trabalho humano, prestado sob subordinação que não poderia ser interrompida. O capitalismo brasileiro está nu. Uma feia, obscena, depravada nudez. Necrófilos buzinaram, perversos, excitados, e não foram poucos, em defesa de seus privilégios, de seus interesses de classe. São classes exploradora em si e para si. Desnudaram-se, deixaram à mostra, impúdicos, suas obesidades, reais e metafóricas, em defesa do direito a explorar o trabalho alheio.
Pretendem que os trabalhadores se apinhem nos insalubres transportes coletivos, contaminando-se para produzir os excedentes que engordarão ainda mais o capitalismo brasileiro. Os flácidos organizadores das carreatas orientaram os participantes a não saírem dos veículos. Não são bestas, temiam a contaminação, mas não se importam se seus empregados se expuserem. O nome do jogo é capitalismo. Ficou evidente com as carreatas o desejo dos proprietários dos meios de produção e da quase classe que, sem deles ser proprietária, a classe média, de apoiar o sistema de exploração vigente. Esperemos que a classe trabalhadora, estarrecida com a nua desfaçatez dos exploradores, tome consciência do poder que, por óbvio, tem, durante e principalmente depois de controlada a pandemia. A opinião do Faixa Livre. Meus amigos do Faixa Livre, muito bom dia. Bom, não é muito normal trabalharmos nessas condições em que a Celeste me coloca para, de casa, fazer um comentário sobre o quadro que nós estamos vivendo, a conjuntura que nós estamos vivendo e o desdobramento disso que nós, nesse momento, atravessamos. Eu diria que está sendo um tempo de bizarras tristezas no meio da agonia. Bizarras surpresas no meio dessa agonia. Por quê? Porque, de repente, nós começamos a ver cada um representando o papel oposto daquilo que realmente representa nos dias normais. Um artigo recente do professor Wilson Ramos Filho, da Universidade do Paraná, chamado Nudez, ele mostra a canalice das chamadas manifestações que estão sendo feitas pelos bolsonaristas fanáticos na linha do presidente da República, a linha genocida de negar o que a ciência em todo o mundo está exigindo, que é o confinamento, o recolhimento em casa, até que o tempo de contágio passe para que as pessoas possam vir a viver a vida normal, revelou claramente uma coisa. Os grandes capitalistas, os donos dos grandes instrumentos, comprovam na prática que a riqueza não é produzida nem pelo capital, nem pelas máquinas, nem pela tecnologia. Ela é produzida pelo trabalho humano. Porque é isso que eles estão pedindo nas suas manifestações. Permitam que a gente abra nossas unidades de trabalho para que a gente possa receber nossos empregados de quem nós vamos roubar a mais-valia, ou seja, aquelas horas em que o trabalho deles não se destina a eles próprios, mas sim à geração dos nossos lucros, porque sem isso nós não podemos progredir. Ou seja, a vida real mostrando a correção da análise de Marx no Capital. Quem faz a riqueza não é o material sólido sobre o qual não há a operação do ser humano. Quem faz a riqueza é o trabalho, é o ser humano produzindo, empregando o seu esforço racional, o seu esforço físico, a sua competência. Sem isso, não há, objetivamente, criação de riqueza. Agora, a tragédia é que esses que estão fazendo a manifestação não usam essas potencialidades individuais. Eles roubam a potencialidade individual de quem não tem o direito de trabalhar para si mesmo. Tem que trabalhar para o outro para receber o salário. E o salário nunca corresponde àquilo que ele produz. A segunda grande falácia que nos aparece no coronavírus é a de encontrarmos os grandes neoliberais que desde a década de 90 vem tentando convencer a todo o senso comum alienado e principalmente o imbecilizado, através dos meios de comunicação, que não há saída para o desenvolvimento e o crescimento, a não ser pelo arroxo
das contas públicas, pelos privilégios mantidos com os grandes capitalistas, porque são eles, abre aspas, os empreendedores que geram empregos. Nada disso. O neoliberalismo está sendo agora contestado pelos seus próprios apóstolos. São eles que estão pedindo o fim, pelo menos durante a crise da lei de responsabilidade fiscal, são eles que estão pedindo para que se faça um rombo no teto de gastos para que os investimentos sociais possam levar algum tipo de recurso à população, de modo a que a população faça a economia girar através do consumo. São eles, inclusive, que agora se contrapõem de forma concreta a tudo que fizeram com as contrarreformas. São eles que querem uma saúde pública forte, depois de, durante décadas, terem privatizado a saúde, transformando-a em mercadoria, assim como a educação. Eles agora querem que o SUS seja forte, porque são eles que correm risco de ser contaminados pelo coronavírus. E no pano de fundo de tudo isso, temos um presidente da República que, por imagem, parece um sociopata. Parece um sociopata, e ele é um sociopata, na medida em que, por sua obsessão em condenar a ciência e fazer o jogo desses que fazem a campanha do voltem todos a trabalhar, aglomerem-se e sejam contaminados, ele é um sociopata, porque ele produz a possibilidade de homicídios em massa, de pessoas morrerem por conta do coronavírus. Esse sociopata é tudo, mas não é idiota. Ele tem um projeto de poder. E esse projeto de poder é um projeto que faz com que ele, que tem um passado nada louvável, pelo contrário, bastante nebuloso na sua carreira de militar, de onde foi defenestrado por razões disciplinares, tem uma carreira na vida parlamentar nada louvável, porque nada fez de útil a não ser retórica anti-humanística, defesa de torturador e abertura de espaço para que seus filhos constituíssem na Câmara de Vereadores, no Departamento e na Assembleia Legislativa gabinetes suplementares àqueles que ele já tem como deputado federal, que ele tinha como deputado federal, onde abriga os milicianos a quem vive condecorando, ele e seus filhos. Então, nós vivemos realmente uma situação dramática. E o Brasil vive isso, é preciso que se diga, não é porque um raio caiu no céu azul, é porque, lamentavelmente, existe também uma razão política concreta. A esquerda está absolutamente desmoralizada, desqualificada, e quando eu digo esquerda, eu digo aquilo que simboliza a esquerda, que é o que foi o Partido dos Trabalhadores, de passado honroso nas 2 décadas de oposição, mas que na oportunidade de exercer o governo, não quis nem o poder nem o governo, conciliou com as classes dominantes, desmobilizou completamente o movimento social e os partidos de esquerda, permitiu que malfeitos fossem executados sem que houvesse um controle real sobre esses malfeitos por parte de cardeais. Delúbio Soares chegou a ser expulso do PT, agora voltou. Readmitiram ele no PT. Mas, objetivamente, deram àquela classe média que é vulnerável, aquela classe média que vive aspirando ser tratada como a grande burguesia e que tem horror da pequena classe média e principalmente dos despossuídos que compõem o grande quadro de desempregados, de oprimidos, enfim, pessoas que estão varridas no âmbito da sociedade, que se simbolizam hoje fundamentalmente no negro da favela, onde são atingidos por balas ditas perdidas, mas que não são perdidas, e sim criminosamente irresponsáveis. Lamentavelmente, essa classe média se escafedeu para o lado conservador por conta exatamente da desilusão com aquilo que devia ser a esquerda. Existe um setor combativo, um setor que inclusive se manifesta numa parte de bancadas na Câmara dos Deputados, mas esse setor combativo não consegue superar na imagem social, nem na mídia,
o peso fundamental daquilo que foi o PT. E com o PT desqualificado, desmobilizado, a esquerda não se contrapõe. Quem hoje faz o principal combate, por incrível que pareça, a Bolsonaro, é essa direita aristocrática que tem acordo com a essência criminosa do projeto econômico, que apenas quer buscar uma solução lampedusiana para a crise atual. E o que é a solução lampedusiana? É aquela figura de um romance célebre italiano, em que um príncipe diz: é melhor que mudemos tudo para que tudo continue igual, antes que o povo faça a revolução. Então essa solução lampedusiana, que lamentavelmente vem sendo conduzida pela Rede Globo, através do Jornal Nacional, que virou um mobilizador de panelaços, aproveitando... Bom, não tenho nada contra, desde que isso conduza, não a uma saída em que a direita continue hegemônico no processo de substituição do que tem que ser negado, como foi negada a ditadura, com a transição pelo alto, que deu no que deu. Que deu em Fernando Henrique, deu em Collor e deu, lamentavelmente, num Lula que conciliou com o grande capital, como ele mesmo afirmou, ao dizer que nunca foi de esquerda, e dizer fundamentalmente que nunca os banqueiros lucraram tanto na história republicana quanto seu governo. Isso é verdade. Então, objetivamente, se me perguntam para onde vamos, o que vai dar o que nós estamos vivendo, eu diria: não sei. Não sei, porque pode acontecer. Não estaremos de forma nenhuma igual ao que estivemos na entrada deste processo do coronavírus. Mas na saída, podemos até estar pior se a esquerda não se mobilizar para tentar disputar e hegemonizar a substituição do governo e da política do governo Bolsonaro por algo que negue as contrarreformas antes que a direita derrube Bolsonaro para manter e ampliar essas contrarreformas. Todos em casa, se cuidando, lavando a mão, tendo o maior cuidado com seus familiares e não indo na conversa desse genocida que está na presidência da República e vai à rua, depois de ter 20 e tantos daqueles que trabalham em volta deles contaminados, vai à rua cumprimentar populares absolutamente alienados, idiotas, imbecilizados, porque se vê diante de um presidente que aparece como mito. Não podemos permitir que este cavaleiro continue a dar as cartas, mas para isso é fundamental que estejamos pelo menos nesse fim de processo, todos com muita saúde. Um abraço e até uma próxima. Esperamos que seja ao vivo e no estúdio. Olá, ouvintes do programa Faixa Livre. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes autorizou em caráter liminar que os gastos decorrentes do combate ao coronavírus sejam desenquadrados da Lei de Responsabilidade Fiscal e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa medida vem em boa hora, não só por causa dos gastos decorrentes da questão sanitária propriamente dita, mas também porque o combate à própria crise humanitária que virá depois, decorrente da interrupção da atividade econômica, também vai requerer esse desenquadramento, né? O estado de calamidade já havia autorizado que o teto, ou melhor, já havia autorizado que a meta de déficit primário da Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse descumprida, então ela dava algum espaço para expansão dos gastos nesse sentido, e agora também essa liminar de ontem permite que os gastos possam ser expandidos sem a necessidade de uma contrapartida nas receitas, ou melhor, novos gastos podem ser criados sem que se especifique a origem das receitas que vão custear esse gasto. Isso é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e essa exigência cai com essa decisão liminar. Existe uma questão jurídica aí, a gente não sabe se ela cai somente nesse momento de combate ao coronavírus, uma vez que o que está em discussão aí é a constitucionalidade ou não das medidas, mas isso aí a gente deixa para os juristas comentarem. Agora, ainda é pouco.
né? Por que ainda é pouco? Porque as estimativas que têm aparecido, né, que vários colegas têm levantado, das necessidades de ampliação dos gastos, não só para combater a pandemia, não só para prover saúde, para criar novos leitos, novas UTIs, respiradores, né, não só para o combate à pandemia em si, mas também para socorrer a economia, socorrer os trabalhadores que vão perder renda decorrente da interrupção da atividade, vão requerer aí, são estimativas que têm apontado para casa das centenas de bilhões de reais só de recursos orçamentários, ou seja, da parte referente à política fiscal, né? O que o governo Bolsonaro tem anunciado até aqui, o grosso das medidas que ele tem anunciado até aqui, são na área da política financeira, da política monetária e da política financeira, né? Linhas de crédito a partir dos bancos públicos, né? Anunciados agora na última sexta-feira, com prazo de carência, taxas de juros mais baixas, especialmente para prover financiamento para que as empresas possam pagar salários. Não é uma medida que tem sido muito criticada, não pela medida em si, mas pelo seu alcance, que é muito curto, né? Ela deixa aí de fora empresas de pequeno porte, as grandes empresas também, existe uma dúvida sobre como é que elas vão fazer. Certamente as grandes empresas têm melhores condições de enfrentar esse quadro, esse cenário, mas o meu ponto é que não é ainda a política monetária nem a política financeira que vão dar as respostas mais contundentes ao cenário de crise econômica que se avizinha, mas sim a política fiscal, porque neste momento, para combater a crise econômica que resultará da interrupção das atividades, o governo precisa prover renda aos trabalhadores do setor privado, formal e informal. Tá? A gente vê, portanto, com bons olhos a medida aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, mas que ainda não foi, até o momento em que eu gravo essa mensagem, ainda não foi aprovada pelo Senado, tampouco sancionada pelo presidente da República, que é aquele projeto da renda mínima de R$600, e que pode ir até R$1.200, para os trabalhadores informais, porque essa medida vem em boa hora, porque, de fato, o mercado de trabalho brasileiro, nos últimos anos, ele se acomodou na informalidade, né? Mas ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas, né? Os trabalhadores formais, os trabalhadores das empresas que estão pouco a pouco tendo que interromper as suas atividades, né? Existem ainda muitas lacunas que vão ter que ser preenchidas e a gente vai requerer um esforço maior da política fiscal para que esses trabalhadores tenham uma provisão de renda para enfrentar essas próximas semanas, que nós ainda não sabemos quanto tempo vai durar. Né? Então, para além de tudo, você ainda tem um elemento de incerteza, que é uma incerteza da duração da pandemia e, portanto, das medidas restritivas de isolamento, desde o isolamento social até a quarentena, quando a pessoa, de fato, desenvolve os sintomas da Covid-19, a gente tem aí uma enorme incerteza sobre a duração dessas medidas e da forma como se acomodarão as diversas situações decorrentes da interrupção da atividade. Nós estamos falando simplesmente daquilo que se prevê que será a pior recessão, talvez, dos últimos 100 anos. Os economistas gostamos de fazer essas comparações, alguns fazem comparações com 2008, com 1929. Eu acho que isso é o menos importante. O mais importante é a gente perceber que existe uma crise econômica muito severa, que já chegou. Não é? Tem uma outra questão que eu já tenho levantado há bastante tempo, que é a questão dos estados e municípios. Não é? Os estados e municípios vão ter perda de arrecadação muito severa. Né? Já começou
para os estados produtores, ou melhor, para os estados que dependem da arrecadação de royalties e participações especiais do petróleo, mas que agora já se estendeu a todos os estados, a todos os municípios, em razão da queda da atividade econômica e da arrecadação, né? Quer dizer, então, a gente vê com bons olhos, por exemplo, as medidas de carência no pagamento da dívida dos estados para com a União. Ela tem que ser extensível aos municípios, né? Porque eu tenho insistido nesse ponto. O mais importante é que essa crise não afete, em primeiro lugar, o pagamento dos servidores públicos ativos e inativos. O Estado do Rio de Janeiro foi um exemplo de como pode ser devastador o efeito do atraso no pagamento de salários. O Estado do Rio de Janeiro foi um dos mais atingidos pela crise, claro, porque sobre o seu território a gente tinha ali a construção da refinaria ali em Itaboraí, que depois foi suspensa, teve uma perda de empregos muito grande, mas ao mesmo tempo, quando você não paga salário de servidores ativos e inativos, isso resulta num efeito em cadeia, queda do consumo, as empresas vão produzir menos porque tem menos consumo, né? Então, é crucial assegurar o pagamento dos salários dos servidores e dos pensionistas. Mas mais importante de tudo também é garantir a oferta dos serviços públicos com qualidade. Porque depois que passar a pandemia, vocês imaginem, ouvinte do Faixa Livre, depois que passar a pandemia, você tem um monte de cirurgias eletivas que foram adiadas, né? Vários pacientes com tratamentos médicos que foram adiados em razão do caráter emergencial do combate à pandemia, mas que vai se formando uma fila, né? E a gente não sabe, né? A questão não é só acabar a pandemia, a vida voltar ao normal daqui a 2 ou 3 meses, né? A questão você vai ter uma fila no sistema de saúde, a educação pública, né? Possivelmente as escolas vão ter que prorrogar os seus calendários escolares. Você vai ter uma série de efeitos aí em termos de demanda dos serviços públicos, né? E a economia também não se recupera da noite para o dia, não é só simplesmente dizer acabou a quarentena, acabaram as medidas de isolamento e as empresas vão voltar felizes, sorridentes, né? Não, isso não vai acontecer, né? As empresas ainda vão voltar com alguma dificuldade, os consumidores modificam seus hábitos, né? Eles ainda vão certamente levar algum tempo até ter confiança de que pode voltar a ter aglomeração. Então, já se cogita que os movimentos nos shopping centers vão demorar a voltar. Quer dizer, então você tem uma série de questões aí que vão ter algum efeito um pouco mais duradouro, né? Então, é importante assegurar a flexibilidade na execução orçamentária, e eu vejo com bons olhos essa liminar concedida ontem pelo Supremo, né? Mas ainda temos muito o que fazer. E aí a gente esbarra no teto dos gastos, a emenda constitucional 95, a famigerada emenda constitucional número 95, né? Porque ela permite gastos extraordinários com saúde, mas e aí, o que é que se entende como sendo os gastos extraordinários decorrentes da pandemia? Eu entendo que os gastos extraordinários decorrentes da pandemia são todos aqueles que vão ser necessários para sustentar o nível de atividade, para prover renda aos trabalhadores, mas e aí? Né? Então, a gente precisa enfrentar esse debate. O teto estabelecido pela emenda constitucional 91 precisa cair. É crucial a revogação da emenda constitucional número 95. Eu quero crer, eu sou sempre muito otimista, os nossos ouvintes já devem ter percebido, né, que esse que vos fala é otimista. Eu quero crer que, ao término disso tudo, quem sabe a gente não consiga construir finalmente um novo consenso na condução da política macroeconômica que seja mais favorável ao uso, ao manejo do gasto público como uma variável que tenha a capacidade de sustentar de uma forma mais prolongada o nível de atividade econômica. Quem sabe a gente não possa, ainda que aos trancos e barrancos, ir contribuindo para construir esse consenso. É isso aí. Eu deixo um forte abraço para toda a produção do Faixa Livre e também para os nossos ouvintes. Eu sou Vitor Leonardo Araújo.